Glória a Deus. Aleluia. Ele está voltando. Na casa do nosso Pai há muitas moradas. Nós estaremos com Ele na glória. Você diz amém, igreja? Ainda há alguém em pé? Introdutores, me informem aí, por favor. Eu quero pedir a gentileza aos jovens e adolescentes, prioritariamente homens, rapazes, para que possam vir para os degraus aqui, para que a gente possa acomodar com mais facilidade, principalmente aqueles que nos visitam. Obrigado. O Senhor haverá de recompensá-los. Os introdutores fiquem à vontade para trazer os irmãos, amigos, os visitantes e acomodá-los. Glória a Deus. Última ceia de 2021. Nós vencemos esse ano em nome de Jesus. Que venha 2022, venha o que vier, aconteça o que acontecer, na presença de Deus, nós venceremos. Você crê assim? Você diz amém? 2 Coríntios capítulo 5, apenas os versos 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e verso 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos, guarde isso, repita comigo, um morreu por todos. Não, diga para você mesmo, presta atenção, diga assim, um morreu por todos. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Diga mais uma vez, um morreu por todos, logo todos morreram. Entenda isso. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Preste bem atenção. Jesus morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para Ele. Foi por amor que Ele se entregou, por mim e por você. Mas a minha e a sua vida precisa ser devidamente entregue a Ele. Diga mais uma vez, um morreu por todos, logo todos morreram. Para que a obra da cruz lhe alcance, você precisa estar morto. Cadáver não tem vontade. Concorda comigo? Concorda comigo? Já não vivo mais, mas Cristo vive. É uma decoreba? Uma mera repetição? Ou expressa a realidade da sua vida? Você precisa considerar isso nessa noite, nesses poucos minutos que estarei aqui a ministrar a sua vida. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso a pergunta é inevitável: o que é que você está fazendo com a sua vida? Não desconsidere a verdade, o fato inegável de que a vida é única. Ninguém terá outra oportunidade. A grande verdade é que todos nós aparentamos saber disso, mas nem sempre damos a devida atenção. E essa verdade não flui, não exerce o efeito que deveria exercer na nossa vida. Porque se assim fosse, nossa realidade de vida seria bem diferente. Sobre a nossa vida, a palavra não nos deixa errar. Hebreus 9, 27. Por determinação de Deus, todos os seres humanos morrem uma só vez. E após a morte, segue-se o juízo. Não há mais volta. A palavra de Deus não nos deixa errar no que tange a vida. Salmo 90, verso 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para quem se cuida, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis. A força se esvai, a canseira é maior, o sono desaparece, as cãs ficam brancas. São anos difíceis,
e cheios de sofrimento. E Moisés, no Salmo 90, diz, finalizando o verso 10, pois a vida passa depressa e nós voamos. A palavra de Deus nos ensina duas peculiaridades sobre a vida, a sua e a minha. Ela é única e ela é breve. Única e breve. É melhor e mais do que necessário, é urgente a necessidade de que você tome na sua vida, que é única e breve, decisões acertadas. E essa mesa aqui me faz dizer a você que o que aconteceu na cruz, Ele morreu por todos, foi por você. Você está sentadinho aí ouvindo, foi por você. Como o pastor Alex disse no início, Ele te ama. Você é alvo do amor de Deus. Se queremos fazer valer a pena essa vida, não podemos nos acostumar a dizer que vamos fazer, que vamos mudar, que vamos crescer, que vamos progredir, e muitas vezes só começamos e nunca terminamos. Ele morreu por você, e a sua vida precisa estar devidamente entregue a Ele. O que é que você está fazendo com ela? O que é que você está fazendo com a sua vida? Verso 14 de 2 Coríntios 5. Um morreu por todos, logo todos morreram. Você está morto? Quem manda na sua vida? O diabo é fichinha para Deus. Ele já foi vencido. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele venceu na cruz, triunfou sobre eles na cruz. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Qual é a maior luta minha e sua para que possamos vivenciar essa experiência de rendição total? Somos nós mesmos. O seu eu, o meu eu, as suas inclinações, as minhas inclinações, os seus desejos, os meus desejos, querem nos deixar vivinho da Silva. Romanos 6,4 diz, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Escuta, a obra da cruz é o seguinte, começa assim, um morreu por todos, logo todos, mas Ele morreu por mim e por você, para que vivêssemos. Que vida? A forma mais excelente de vida é a vida do próprio Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez. O adúltero não adultera mais, o mentiroso não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que se prostituía não se prostitui mais, porque ele morreu e ressurgiu para uma nova vida em Cristo Jesus. Se isso não aconteceu, você ainda está no primeiro estágio do processo de salvação que eu vou lhe mostrar daqui a pouco. Você pode ter apenas se convencido, mas não se converteu. Você pode até ser membro de uma igreja, mas a vida não foi ainda transformada como Deus quer que seja. 1 Coríntios 5,15 diz, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ele prova o seu amor por nós, não de maneira teórica, mas de forma prática. Ele morre por mim e por você. Foi exatamente essa prova de amor que Deus nos deu, entregando o seu Filho por nós. E aí, irmãos, é inevitável nos lembrar de João 3,16. Ele tanto, mas tanto te amou, que Ele, como Criador, se tornou criatura. Ele assumiu a forma de homem, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Para você poder nessa noite ouvir essa mensagem e decidir ou não, porque a escolha é sua, se converter a Cristo, se reconciliar com Cristo.
Não basta apenas frequentar uma igreja. Que Deus nos ajude, a gente precisa ser pessoas convertidas a Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por causa do amor de Deus por mim e por você, manifesto na cruz, pela morte. Hoje, você que me ouve aqui ou em casa, onde quer que você esteja, há uma opção para você, de vida eterna. Há uma opção que o próprio Deus te concede. Estamos a pregar essa mensagem até o último dia da nossa vida, ou até quando Jesus voltar. Agora não se iluda, só recebe a salvação, só desfruta da vida eterna aqueles que verdadeiramente creem, aqueles que verdadeiramente morrem, aqueles que se entregam e reconhecem, se submetem, não apenas à salvação do Cristo, mas o senhorio dele. Ele é Senhor da minha vida. Ele manda na minha vida. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Nós não somos obra acabada. Mas eu decidi viver essa vida entregue ao Salvador. Você também? Se ainda não, você tem a oportunidade hoje. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: se entregue ao Senhor. Te dou meu coração. Ore nesse sentido. E tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. É nessa entrega da nossa vida a Cristo que ocorre a verdadeira conversão a Ele. Escuta com atenção. Existe uma grande, uma enorme, uma abissal diferença entre alguém que apenas é convencido para alguém que se converteu verdadeiramente a Cristo. E digo apenas convencida, porque eu posso lhe afirmar, e vou lhe mostrar na palavra, que o convencimento precede a conversão. Algumas pessoas apenas se convencem, mas a obra do Espírito em nós não é apenas o convencimento. Ele precisa resultar em conversão. Quando Jesus fala sobre a obra do Espírito em João 16, no verso 8, é Jesus quem fala. Quando Ele vier, se referindo ao Espírito Santo, diz o texto: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz alguém levantar a mão e vir aqui à frente dizendo que quer aceitar a Jesus? Quem torna o adúltero um homem fiel? Quem torna um pecador um salvo em Cristo? Quem faz isso? Quem faz isso, igreja? Então a gente constata na palavra que quem tem poder de convencer é o Espírito de Deus. Ele convence, ou seja, ele torna claro a todo pecador a sua situação diante de Deus. Ele torna claro na consciência, no coração, que se encontra num caminho extraviado. O Espírito Santo convence. Só que depois dessa obra vem o quê? A conversão, que significa metanoia, mudança de mente. A expressão no Novo Testamento para conversão é isso: mudança de direção, mudança de vida. Os valores são refeitos, são estabelecidos de outra forma. É o mesmo que dar uma volta de 180 graus, é mudar completamente, é de dentro para fora. Ele morreu para isso.
para que morramos também. E nessa experiência ressurjamos para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Contudo, nós temos a nossa parte a fazer. Abra sua mente e não se iluda pensando que o assunto conversão é apenas para não crentes. Eu conheço a igreja nos bastidores. E eu conheço a vida de muita gente nos bastidores. Tem muito crente que precisa se converter. Que Deus nos ajude. A gente não precisa fazer parte, ser reconhecido, não é determinante ser reconhecido da igreja A, B ou C. Espiritualmente falando, que o mais importante é que você seja conhecido aonde você estiver, sabe como que? Ali se converteu a Cristo. Se tornou um novo homem, uma nova mulher. Ali Deus fez tudo novo. Apocalipse 3:20 não é escrito para os não crentes. O texto se refere a uma igreja. Eis que estou à porta. Por quê? Porque ele está fora. A igreja deixou o dono da igreja de fora. Você está fazendo o que com a sua vida? Você acha que sabe o que é melhor para você? Você que dá a direção para a sua vida. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o final dele é de morte. E por que estamos falando disso hoje? Porque todos nós precisamos ser pessoas verdadeiramente convertidas ao Senhor. Não basta se convencer, é preciso se converter. Joel capítulo 2, verso 12 e 13. Deus está falando pelo profeta ao seu povo. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Deus está falando comigo e com você nessa noite, nessa última ceia de 2021. Convertei-vos a mim. Abandonem seus próprios caminhos, me tenham verdadeiramente como único Deus. O que seja determinante na sua vida e na minha sejam as instruções, os juízos, a palavra do Deus eterno. E o Senhor diz que essa conversão precisa ser de todo o coração. Por quê? Porque o coração não é a sede apenas das emoções. O coração é a sede de todos os poderes da nossa personalidade, intelecto, sensibilidade e vontade. Por isso a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Que nele haja um altar consagrado somente ao Senhor, somente a Ele. E mais, a mudança interior que ocorre a partir do nosso coração se manifesta de forma natural e poderosa. Você não precisa forçar uma humildade, você não precisa forçar uma aparência, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você de fato conhecer a verdade vai te libertar. É isso que acontece. Para que essa conversão seja verdadeira, o que é que precisa acontecer? Todas as atividades do nosso espírito, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas afeições, as nossas aspirações, elas precisam estar focadas, centralizadas em Deus. Como foi que Jesus nos ensinou a amar a Deus? Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo que você tem, com tudo que você é. Deus quer você por inteiro. Não é num dia de domingo. É a sua vida para sempre. Para sempre. Somente a conversão genuína a Deus nos livra do ritualismo cego e barato que Joel combatia. Somente a experiência genuína de conversão nos livra da religiosidade. Ô irmão, com barra, sem barra, com cabelo grande, cabelo pequeno, vamos pregar o Evangelho.
Evangelho. Para que o pecador seja liberto, o perdido seja achado e o morto possa reviver. O Evangelho. Joel 2, o verso 13 agora. Quando há conversão, há mudança. Quando há conversão é porque houve arrependimento. E sabe como é que Deus age a partir disso? Joel 2,13. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em beneficência e se arrepende do mal. Sabe o que Joel está dizendo? Joel está dizendo que Deus é compassivo. Quantas oportunidades Deus te deu? Posso te assegurar, hoje mais uma. Mais uma. Ele é compassivo, a expressão é literalmente inclinado a perdoar o pecador arrependido. Ele é misericordioso, possuindo abundância de misericórdia e compaixão. Os evangelhos registram o proceder de Jesus e se movia de íntima compaixão. Tardio em irar-se, ou seja, Deus não permite que a sua ira irrompa imediatamente diante do pecado praticado, senão seríamos fulminados. Ele espera. Você acha que está no controle da situação. Você vem num culto como esse, ou qualquer outro culto que você vá, onde se prega a palavra, e você olha, analisa e diz: eu acho que depois, dá para ser depois. E Ele está dando oportunidade. Ele é tardio em irar-se. Ele aguarda que o pecador se arrependa. Eu tenho uma notícia para você. O arrependimento ainda é possível. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Mas você precisa se arrepender. O que é diferente de remorso. Arrependimento traz mudança autêntica, verdadeira. E eu estou aqui para te dizer: você pode recomeçar. Você precisa de uma experiência. Se converta à pessoa de Cristo Jesus. Você que já faz parte da igreja, você que está aqui pela primeira vez, não a religião. Se converta a Cristo. Deus é fiel para nos dar a oportunidade de recomeçar e fazer tudo novo através de uma sincera conversão. Ele está olhando para o teu coração. Salmo 51, verso 17, Davi disse: a um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Jamais. Não interessa o que você fez, não interessa como você está, Ele tem perdão para a sua vida. Agora não pare no convencimento diante da pregação da palavra. Não adianta você se convencer que precisa mudar, mas não toma a decisão. Você sabe que precisa se entregar, mas não se entrega. Gosta de vir e será sempre bem-vindo. Gosta de louvar, é bom ouvir os louvores, adoração, ouvir a palavra, que é a verdade. Mas você precisa se converter. Se converter a Cristo. Essa é a saída para todos nós. Uma sincera e genuína conversão. Jeremias 18, verso 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá. Deus mandando Jeremias falar. Fala agora aos moradores de Jerusalém. Está falando para o seu povo. Diga: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós. Estou projetando um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora. Olha o que diz o texto. Convertei-vos, pois. Quando, irmãos? Quando? Agora. Aí ele diz do que? Do seu caminho mau. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus te conhece. Ninguém vê, Ele vê. Ninguém sabe, Ele sabe. A tua esposa não sabe, o teu esposo não sabe. Deus sabe de todas as coisas. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Quem não precisa melhorar?
Quem? Todos nós, irmão. Que Deus nos alcance com a sua misericórdia, com a sua graça. E que possamos ter a maturidade de entender que esse assunto conversão é para mim e para você. E é Deus quem fala: melhorem os seus caminhos, porque eu conheço todos eles. Conheço. Lembra de Daniel capítulo 2, verso 20 a 22? Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Ele dá ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece até o que jaz nas trevas, porque com ele habita a luz. Ele sabe por onde você tem andado. Ele conhece os teus passos. Ele sabe do que você precisa. E Ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Convertei-vos, diz o Senhor. Faça isso de todo. E eu enterro com Atos, eu termino com Atos 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. Um morreu por todos, logo todos, você precisa estar morto. Não é a sua vontade nem a minha. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo. Se isso não se processa na sua vida, você está apenas convencido e ainda não se converteu. Feche seus olhos. Apresente a sua vida ao Senhor.